Boa noite. Meu nome é Arthur. Só nome? Arthur Morro. E faz 10 anos que eu comecei a ler os textos da senhora. Eu gostava muito deles. E eu comecei também nessa época, a ler críticas de arte. E na minha inocência eu comecei lendo textos sobre teatro, lendo textos sobre outras artes. E eu vi que a qualidade era muito distinta, ou pelo menos o que eu gostava de ler nos textos da senhora. E daí eu fui ver que os textos que eu gostava eram os seus textos, né? Eu não distinguia muito, né? Não estava entendendo muito sobre o que eu estava lendo, era muita novidade para mim. E desde então, aos poucos, cada vez mais os seus textos foram sendo uma referência para mim, e são até hoje. E eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que o Estado não entrou em acordo com a senhora e a senhora parou de escrever para lá. Achei uma pena mesmo, mas até hoje eu lembro dos textos, de vez em quando eu vou lá ler. E mais ou menos pouco depois da senhora parou de escrever lá, eu comecei a escrever sobre dança. E às vezes eu tento fazer uma coisa que era comum de ler nos seus textos, que era dar uma tese de início, ou dizer que algo era comum no teatro, algum perigo. E depois você começava a falar sobre a obra e sobre essa sua opinião, como é que ela aparece na obra, etc. Achava um jeito interessante de começar, mas também não fazer isso de cara porque eu imaginava que essas suas ideias que estavam logo no começo vieram depois de muita estrada, assim, né? E eu gostaria de saber se isso, que na minha memória era muito comum, se isso era deliberado e como é que começou esse costume. Não precisa gravar, não. Precisa? Tá bom. Era assim, Arthur, era deliberado. Eu comecei a situar as coisas, porque eu achava que situar, né, que começar, como você diz, começar de uma ideia, de uma coisa, situar para o leitor é uma coisa que a arte também faz com a gente. Sabe, é um processo que ela chama aquilo que você já sabe, já aprendeu, ela é uma ressonância, né? Então, acho que eu não sei, eu tentava fazer a mesma coisa, não sei se conseguia, mas fazer uma abertura que fosse uma situação do ponto que tinha sido tocado, a partir do ponto que aquilo tinha me tocado mais fundo, ou como ideia, ou como experiência. Então, isso é uma coisa, quer dizer, é uma estruturação do trabalho que não foi sempre assim, né? Você vai chegando a conclusões, quer dizer, eu não sei, pessoalmente fui abdicando das coisas judicativas, né, de julgar os espetáculos, mas isso também foi com o passar do tempo, né? Fui deixando de ser cruel quando ficava brava, porque eu achava que a função do crítico era cada vez mais tentar deixar claro no texto como que a arte trabalha sobre as pessoas, né? Como ela vai abrindo, como ela vai, não o ponto de chegada, mas os pontos né, onde ela joga você para um determinado assunto, para uma determinada percepção. Então, isso enfim, são decisões que você vai tomando ao longo do tempo em relação ao seu próprio trabalho, né? Não foi sempre assim. Eu, no começo, partia, acho que de teses, como eu falei, de teses sociais, né, no começo, teses políticas, que eu comecei a escrever, mas era uma circunstância também de época. Então, acho que sim.
Oi, meu nome é Núria e eu faço balé clássico e eu estudo dança e eu costumava, né, agora estou fazendo curso, fazer alguma pequena análise depois de assistir um espetáculo de dança. A minha questão, meio que ela, desde o primeiro dia de aula, que uma vez a Cássia comentou que não havia espaço mais nos jornais para crítica, né? Não tem mais uma coluna para crítica de arte ou para crítica de dança, ou enfim, uma crítica de artes. E eu estava pensando assim, atualmente, né, como é que faz para onde o crítico tem um espaço, né? Como a senhora sempre escreveu num jornal, né? E atualmente não tem mais esse espaço no jornal, se a senhora acha que se existe um espaço ou se pode haver um novo espaço para os críticos em algum lugar, assim, ou da internet ou em alguma revista específica, eu não sei se tem alguma coisa por essa área. O que existe agora no espaço de crítica, e muito mais do que existia quando eu comecei a trabalhar, são as revistas universitárias. Além das teses, as revistas universitárias, praticamente todas as universidades agora, todas as faculdades dessas universidades têm veículos onde as pessoas podem fazer críticas, né, de várias. Olha, tem no Pará, em Manaus, em Campinas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, várias. Aqui, esta escola tem uma revista agora, quer dizer, tem muito espaço assim. O problema da revista universitária, acho eu, é que ela é restrita, né? A circulação dela é muito restrita. Mas é um espaço de trabalho super importante. Agora tem essa coisa da internet, eu não conheço os blogs, as coisas, parece que proliferam espaços onde as pessoas podem se manifestar. Agora, isso que não vira uma profissão, né? O que eu acho que desapareceu é a profissão do crítico, né? O crítico de jornal, mas isso acho que vai acontecer com o jornalista também, ou seja, o jornal vai virar uma outra coisa, que eu não sei o que é. Mas eu não sei como é que os profissionais da escrita, enfim, da opinião, da coisa opinativa vai funcionar, mas talvez uma hora se profissionalize, mas a internet, que eu saiba, as pessoas não podem viver disso, né? Não conseguem, não são... Ainda é uma atividade amadora, né? Eu posso falar alto, né? Pode. Nossa, falar alto? Fala no microfone. Tá pegando? Vai falar no microfone. Tem que falar no microfone. Porque não sabe. Boa noite, eu sou Ana Carolina e eu gostaria de saber se a senhora sente uma diferença com relação à forma com que os críticos escreviam, as críticas de hoje, se elas são diferentes das críticas mais, sei lá, de 30, 40 anos atrás, as abordagens, enfim. Elas são diferentes como pessoas, são pessoas diferentes, elas são diferentes como veículo, elas são muito diferentes. Agora, eu acho, quer dizer, eu reconheço, não sou talvez a melhor pessoa para falar isso, mas eu reconheço uma certa semelhança de formação, de linguagem, de ponto de vista, de tudo, num crítico como o Marcos Luiz, que é da minha geração. Eu leio uma crítica dele e me sinto semelhante, como se eu estivesse olhando num espelho. Quer dizer, a formação dele foi muito análoga à minha, nós nos formamos com críticos que já eram da mesma geração comum. Ele foi aluno do Ian Michalski, eu gostava do Magal, então eu sinto uma identidade. Claro, eu acho as de hoje muito diferentes. Com relação ao conteúdo também. Com relação ao conteúdo, com relação à linguagem, né, o modo de se expressar. Eu acho que as críticas universitárias
universitárias, por exemplo, eu leio em revistas universitárias, tem uma tendência a se deslocar do seu ponto de referência até ficar voando no ar, né? A coisa do vocabulário, da coisa muito sofisticada, tudo, mas eu acho que elas perdem o ponto de referência, que é a experiência do espetáculo. Eu sinto muito isso, eu sinto que ela está indo para um campo teórico, que ela está chamando teóricos porque é um hábito da universidade ter que provar sua fonte, sabe? Então o texto acaba tendo esse peso, né, da comprovação da fonte. Então eu sinto isso, mas é de um modo geral, né? Não estou citando alguém em particular, coisas assim que você vai lendo e vai achando que são muito. Agora, as dos jornais e revistas no momento tem que ser necessariamente mais sucintas, tem que lidar com um repertório que é o repertório do espetáculo de agora, da juventude de agora, da formação de agora, que não é a mesma que a da Escola de Arte Dramática, que era o Dr. Alfredo Mesquita, que era um homem cultíssimo, muito mais sabido do que eu, muito mais filosófico, formado em estética e tudo, do que nós jamais demoraríamos muitos anos para chegar perto, mas ele tinha uma ligação prática com o teatro, com o fenômeno teatral, com o ensino, que ele falava para mim: você é muito pedante, Alves de Lima. Você é muito pedante, porque eu estava já com uma linguagem que era a linguagem da universidade, sem saber da diferença, né? E hoje eu sinto um pouco isso também. Eu, tendo sido crítico do jornal durante muito tempo, eu sinto que as revistas universitárias são um pouco pedantes, eu me lembro do Dr. Alfredo falando para mim. Então, as gerações diferem, as linguagens diferem, tem que diferir mesmo. E a crítica que as pessoas querem fazer agora tem que ser diferente, a experiência, a geração, o tempo, tudo, né? Boa noite, eu sou Andréa Soares, artista de espetáculo, é meio difícil de classificar. Eu cheguei um pouco atrasada, eu cheguei bem, logo depois que eu cheguei, você falou uma coisa super bonita, assim, que é, independente se você ia ou não escrever sobre aquele espetáculo, ali se estabelecia uma troca. Você, como ser humano, ia lá prestigiar, né, doar o seu tempo para entender o universo artístico daquele criador. Então, essa troca em si já era super importante para os dois. E eu acho que a gente que é, principalmente quem está no patamar assim, de criador, de gestor de um grupo, né, gestor criativo de um grupo, não sei como denominar, a gente acaba estabelecendo com a crítica uma relação de amor e medo, né? Porque ter um crítico na plateia significa que em algum patamar de importância você está porque ele foi ver o seu espetáculo. Ao mesmo tempo tem uma paura que é o que ele vai falar sobre o meu trabalho. E aí você, agora respondendo o Arthur, falou de que com o passar do tempo você se preocupou menos em julgar, pelo menos eu entendi que era no seu gosto pessoal, e mais em desvendar esse trajeto da criação, né? Como que essa arte se estabelece, desde o seu processo, as conexões que ela faz com o tema, com o contexto e tal, que eu acho bem interessante, né? Eu como leitora. Mas como que nesses anos todos de profissão, como que se constituiu essa relação com os criadores? As pessoas gostavam de ouvir, mesmo quando não fosse totalmente favorável à crítica? Como que essa relação se estabelece, ou até você parar de escrever para o jornal, por exemplo? Mas nesse trajeto todo, como isso se transformou, não se transformou? Como que é a recepção, a troca? Se as pessoas querem ouvir, se as pessoas, mesmo quando não é elogioso, assim, tipo, no sentido positivo. Não, eu acho que tem uma coisa muito humana, muito normal e muito compreensível, que é uma coisa de afeto que tem em toda atividade humana, que é que um artista, quando você não gosta da obra dele, ou não gosta tanto quanto ele acha que deveria ser apreciado, ou você não acerta no foco, porque também acontece, você viu uma coisa e ele acha que fez uma e você viu outra. Eles ficam muito bravos. Ou quando você, evidentemente, você gosta, eles ficam muito contentes.
Isso é absolutamente normal. Isso aí passa batido. A gente já sabe que vai acontecer isso, sabe que você não vai ser simpática ou que vai ser simpática, e que isso é uma relação que se estabelece entre pessoas, mas também entre aquele fenômeno, né, que é a recepção da obra de arte. Você sabe que isso vai acontecer, isso. Agora, eu nunca tive muita familiaridade com a vida teatral. Isso é uma coisa de temperamento também, né? Eu achei que o meu lugar era na plateia, né? Eu escolhi, gosto desse lugar, né? Sempre gostei de estar no escuro na plateia. No escuro, às vezes você está no claro, está no meio, mas enfim, metaforicamente, isso está neste lugar, no meio do túnel, no escuro, né? Porque no túnel, aliás, eles jogavam você, batiam, jogavam lá. Mas, enfim, eu nunca tive uma relação próxima, né, com as pessoas do teatro. Então, eu considero isso tudo assim, normal. O que importa é aquela ressonância daquela criação, daquela obra de arte, né, da qual o crítico é uma das pessoas. Né? Isso é o que interessa. Claro que há leituras que são maravilhosas, que são artísticas, que são textos que são esplêndidos, que você lê de crítica, que também valem como obras literárias, obras de arte, mas isso são alguns críticos que fazem, são raros e são preciosos, mas eu acho que o Décio Homem da Prada é uma pessoa assim, você lê um texto dele e fala, isso é um texto que pertence à literatura brasileira. Mas o Antônio Cândido é uma pessoa assim, que você lê independente do que ele está criticando, é uma coisa. Eu li um texto sobre o dia na revista Piauí, também, que eu achei assim, uma obra de arte do Lourenço Mani, que eu não vou esquecer nunca mais. E são textos que valem como. Ultrapassam a fronteira, mas no geral o que interessa mesmo é aquela ressonância daquele objeto artístico, né, que vive por um tempo a mais, ou vive na história, que vai vivendo na sensibilidade das pessoas. Isso eu acho que o artista tem que prezar muito e o espectador também. Né? A gente é feito disso, né? Você é feito dessas experiências artísticas, né? Que vira uma célula no organismo da pessoa. Então, isso é o que vale. Agora, esse teatro do teatro passa, você esquece. Os artistas esquecem, a gente quando ouviu o Musafur esquece também. Vai em frente. Não tem muita importância. Boa noite. Meu nome é Daniela, eu trabalho como professora e pesquisadora no campo da dança. E eu vim buscar um dos fundamentos para a minha análise do crítico em dança era porque eu estou me formando em audiodescrição. E hoje em dia, pelo menos na parte de fomento, é muito valorizado espetáculos acessíveis. Como que você acha que daqui em diante o papel do crítico que vai assistir um espetáculo, você acha que esse é um ponto que vai ser tocado em algum momento na crítica dele? Que esse espetáculo se tornou acessível? De que forma esse crítico pode se informar o que é acessibilidade no espetáculo e medir essa qualidade até, né, do que está sendo oferecido? Eu não entendo o que é acessibilidade. Eu acho que especificamente o que ela está falando da autodescrição é uma ferramenta que é uma coisa que já era usada em alguns países, mas que está sendo mais intensamente usada aqui em alguns países dentro do Brasil. Você descreve o espetáculo, por exemplo, para as pessoas de baixa visão ou visão nenhuma. Então tem uma partitura de palavras que você monta, né, no caso, é isso que você está fazendo como formação, né? É como se tem um intérprete de línguas e você entraria É um intérprete como você descreve. Isso é uma das ferramentas, né, de acessibilidade. Tem Intérprete outras. de libras, de surdo, quer dizer, você
torna esse espetáculo aberto para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo, ao mesmo conteúdo. Pessoas que têm algum tipo de handicap. Você incorpora isso na feitura do espetáculo? Exatamente. Você Num vai espetáculo trabalhar junto vivo, né? com um diretor ou no cinema, o que seja, você constrói um roteiro a partir do roteiro do diretor e você vai devolver e vai ter uma resposta em cima disso e construir o seu trabalho, que também não deixa de ser artístico porque tem que ter a sensibilidade que o diretor quer que toque, mas como ferramenta, né? Não como uma criação artística. É um debate Já enorme. uma ferramenta, não sei te dizer, eu nunca pensei nesse assunto, não sei o que dizer. Ainda pertence àquela era romântica de que o artista faz o que quer e você que se vira, né? Aliás, uma tarefa do crítico é essa, que o artista faz o que quer, você que se vira e você nunca viu aquilo, não sabe o que é, e fala, mas você tem que incorporar essa surpresa. Então, eu não sei dizer para você, eu não sei dizer. É evidente que você fazer espetáculo para que pessoas as mais diferentes possíveis possam ter acesso a ele é uma coisa bacana, mas eu penso nisso como arte. Não penso nisso como uma outra camada. Não sei. Oi, meu nome é Mariana, sou atriz e também trabalho com projeto de cultura. Queria saber se a senhora lembra de alguma assim, censura assim, mais pontual no período da ditadura assim, do seu texto. E também assim, depois, assim, agora, nos últimos anos, se passar por uma revisão, falar, não, essa frase aqui não vai poder entrar, alguma coisa assim. Isso aqui é meio delicado, mas a senhora poder falar. E também sobre as escolhas dos espetáculos que iam ser resenhados, se você tinha a liberdade de escolher ou o jornal também influenciava. A censura, pessoalmente, nunca me atingiu. Nunca me atingiu, mas quer dizer, nunca cortaram nenhum pedaço do meu texto ao longo desses 40 anos. Agora, atingindo o jornal, o lugar onde você está trabalhando, naturalmente você se sente igualmente ameaçado, né? Mas nunca. Agora, uma coisa eu devo dizer a respeito do jornal onde eu trabalhei, isso é muito peculiar lá. Durante todo esse tempo, as opiniões editoriais do jornal não coincidiram com as minhas e nunca houve nenhuma restrição. Ou seja, matéria assinada é matéria assinada. Agora, eu trabalhei numa revista durante 3 meses, não trabalhei o 4º mês por causa disso, porque nenhuma coisa que eu assinei era minha. Tinha sempre um corte da edição, uma linha ou uma gracinha que enfiavam, mexiam no texto, enfim. Nós não concordávamos, né? Ou seja, eu estava trabalhando num veículo, era a Veja naquela ocasião, em que havia uma discordância. Então você não pode trabalhar num lugar assim. Agora, as coisas todas que atingiram a imprensa na época da ditadura me atingiram também subliminarmente, né? No sentido de que você vive com medo. Mas nunca deixei de escrever uma coisa, nunca deixei de escrever. Inclusive, coisas que escrevi para o setor público que foram publicadas integralmente, com pessoas defendendo e arranjando um espaço para que aquelas coisas pudessem ser ditas. Sempre houve uma cabala, né, entre os profissionais da imprensa para garantir puntualmente. Eu nunca tive nenhum problema dentro do jornal com discordâncias. Podia ter uma opinião contrária à minha ao lado e se eu assinei, cara. E a questão da escolha dos espetáculos? A escolha
escolha dos espetáculos sempre foi feita de comum acordo também. Ou seja, às vezes me impingiam discutia se eu negociava outro, mas sempre foi comum acordo. Nunca fui forçada a deixar de fazer uma coisa, embora fosse forçada às vezes a ver uma coisa no lugar de outra quando duas disputaram a página. Então, não, esse aqui tem que sair de qualquer jeito, então na negociação estava perdendo, mas nunca uma coisa que eu tivesse privilegiado ficou de fora, isso nunca aconteceu. São coisas que eu posso dizer de boas do lugar onde eu trabalhei, porque eu sei que não é assim. Não é assim, não é a regra, pelo contrário, acho que até o Estado era uma exceção, se eu comparar com os meus colegas. Talvez o Jornal do Brasil também fosse um lugar bem, uma respiração mais aberta. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acompanha atualmente a atividade crítica em teatro ou em artes do espetáculo, por exemplo, de jornais estrangeiros, que mantêm críticos profissionais? Raramente agora. De vez em quando eu leio o Arte. Também tem um cara da minha turma, da minha geração, então, assim, que é o Michael Bilton, também conheço. É mais, por exemplo, os jornais americanos já mudaram muito ao longo desses anos, são todos hearsay, né? Não me interessa. Os jornais de esquerda franceses acabaram. E os críticos morreram, minha turma está morrendo. Então, não acompanho muito, mas só acompanho de vez em quando o Guardian. Tem que ser capaz. É que tem esse rapaz, que é o senhor também. Um robozinho. Tá, e que mais? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Lara e eu me defino como uma viajante. Brincadeira, mas eu queria, assim, de tantas essas experiências, né, tantos anos ir no teatro, conhecendo tantas pessoas, tantos artistas, né, tantos desejos. O que você tira, assim, de mais prazeroso dentro dessa sua profissão? Tudo. Tem uma coisa que nunca desaparece, que é aquele momento que eu digo que é a hora que a luz apaga. Sabe? A hora que a luz apaga, mesmo quando não tem luz que apaga, porque tem um tipo de espetáculo que a luz não apaga. Mas aquela sensação da hora que a luz apaga, que vai acontecer alguma coisa, que ali tem um mundo que você nunca viu. Isso nunca desaparece. Este momento é... Mas depois tem tudo, né? Tem tudo que você pode lembrar. Tem os grandes atores que você percorre na memória. Tem o momento em que você escolheu que você ia fazer aqui, no caso da sua vida. Bom, no caso eu escolhi, mas uma hora que eu falei, bom, é isso, eu vou por aqui. E também é inesquecível, né? Deixa as outras coisas. Bom, isso também eu tive muita sorte, né? Você escolher um trabalho que você gosta de fazer, poder fazer a vida inteira é um privilégio, né? Isso eu tenho que conhecer. Mas tudo. E Maria Ângela, assim, um pouco dentro do que dessa questão das marcas, né? Você vem de uma formação que, de certa maneira, não é que eu chamaria de híbrida, mas era fronteiriça, né? Então você conviveu com os estudantes de arte dramática, os estudantes de direção teatral, enfim, né? Colegas, inclusive seus, cineastas, de televisão, e os jornalistas, e mais os críticos, quer dizer, tem várias fronteiras. Então acompanhou, eu imagino também, a carreira desses, né? Que se tornaram intérpretes, que se tornaram diretores e que tiveram formações. Hoje, você vê teatro ainda, ou pelo menos poderia dizer para a gente, se mudou muito o ofício de fazer teatro, a partir dessa sua observação? Quer dizer, os atores
estão os mesmos, mudaram, não só em termos de serem seres e homens e mulheres do seu tempo, mas em termos do ofício mesmo. Mudou. O que é ser gente de teatro atualmente? Não, eu acho que não. Não, eu acho que vão mudando especificidades daquela arte do teatro. Mas primeiro que ela tem que ser coletiva. Ela tem que ser feita em grupo, né? Porque mesmo quando é um ator só... Então, isso é muito fundamental no teatro, que em outras artes você pode não ter. É fundamental nas artes cênicas, eu acho, não só teatro, como dança também. É tudo que você ocupa o espaço, o tempo, tem uma coisa técnica. Isso é em grupo, então é um ofício que você tem que fazer em grupo. O que muda, eu acho, é que o modo de produção econômico do teatro vai mudando. Mas a ênfase, ela varia em determinadas épocas e provavelmente vai continuar variando. Tem uma época, por exemplo, que eu comecei a trabalhar, em que o diretor era, digamos, uma pessoa que muito determinante na hierarquia da composição do espetáculo. Antes disso era o dramaturgo. Depois essas duas coisas se dissolvem, né? Essas autorias se dissolvem, né? Nos grupos. E isso tudo vai mudando. Depois tem uma época que se chama, sei lá, vão mudando os rótulos, as ênfases na composição da linguagem artística. Mas fundamentalmente, quer dizer, como profissão, como relação, eu acho que não muda muito. Muda o modo de produção, né? Você pode até ter menos profissionais hoje, porque é tão difícil você viver de teatro, que as pessoas vão trabalhar na televisão, mas isto não é essencial. Né? A produção, aquela obra de arte ainda se faz com diferenças de linguagem, mas não sei, é o que eu acho. A gente vai ter que fazer as últimas perguntas. Você vai entrar? Não, a gente hoje tem programado, eu tinha programado essa entrevista, essas questões para vocês, e a gente sai um pouco antes, porque já é o fim do curso, tudo, então nós não temos nenhuma atividade programada para depois. Está de bom tamanho. A gente da Maria ajudar aqui, não vamos também exorbitar. Mas sempre quando eu falo, estamos terminando, vou fazer as últimas perguntas, parece milhares de perguntas, essa experiência que eu tenho. Então, vamos aí, vamos preparar as últimas perguntas e vamos nos encaminhando para o fim. Diego? Olá, boa noite, meu nome é Diego Dantas. Minha pergunta é, nessa sua jornada de 40 anos, na sua escrita, o que você esperava aos leitores, ao lê-la, atingir? Qual era essa expectativa, a sensação, assim, o pessoal está lendo, quer atingir isso. Quais são, o que ainda são? Eu tenho uma expectativa, assim, muito clara. Não sei se isso não quer dizer que eu consiga atingi-la, porque eu tenho uma expectativa. Que ele saiba que aquela coisa que ele viu, seja ela qual for, não acaba ali. Né? Que você vai continuar vivendo como sensação, como intelecto, como emoção. Acho que a função da crítica de arte é só essa, saber que aquela coisa virou parte da sua experiência, da sua vida, que ela não acaba ali. Ali você pode chegar a 1000 conclusões a respeito daquilo, mas ela não acabou ali. Você pode até rejeitá-la depois. Mas a rejeição é uma... Mas enfim, você sai dali e vai mastigar aquilo. E a crítica, acho que um pouco sugere isso. Né, que aquilo não acabou ali. É uma experiência comum do crítico e do artista, do crítico e do espectador. Mais alguma? Arthur, você queria fazer uma segunda questão? Pode voltar para você. Como a Cássia falou, nós tivemos que escrever sobre uma dança chamada Quantum. E quando eu vou escrever sobre uma dança, eu acho uma coisa muito legal, porque teoricamente todas são diferentes. Né?
mais ou menos. Então é como se mais ou menos estivesse conhecendo uma pessoa e depois falar sobre ela, mais ou menos. E quanto foi uma experiência para mim que foi muito incômoda, porque quem concebeu essa dança estudou bastante física, fez residência com cientistas, né? Então fica subentendido que está dialogando com a física ali, né? Sem nada de física. Nem passou por minha cabeça fazer alguma relação com isso. Então eu me meti numa escuridão e fizendo novos, assim, de um modo muito intenso. Foi angustiante, assim, eu não gostei do texto que eu fiz. Enfim, eu gostaria de saber se a senhora já escreveu, enfim, sobre alguma peça de teatro que tinha algum objeto, algum tema que a senhora desconhecia por demais, assim, né? Ou, enfim, apontar para algum lugar que um jeito ou de outro a senhora conhecia, seja por autores, etc., traduções, e a senhora lembra como é que, mais ou menos, se lidou com isso, se tinha algum plano em relação a esses objetos tão desconhecidos. Eu só me lembro de um tipo Não, me lembro da primeira, digamos, saia justa que eu atravessei desse tipo de... Estava num lugar onde eu não sabia nada. Não tinha nenhuma referência sobre aquele tipo de teatro e não sabia o que era. E não sabia onde eu estava, nada. Quer dizer, depois isso aconteceu muitas vezes, mas a primeira vez que aconteceu eu tive uma iluminação. O que eu vou fazer com isso? Porque daí no dia seguinte eu tinha que escrever imediatamente, que foi o Bob Wilson. Não quero dizer que eu não tenha gostado, eu gostei demais, eu não me esqueço daquilo. Mas eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu não tinha referência para aquilo, não estava na minha história, não estava em nada. Aí a única solução que eu achei foi fazer um texto falando disso. Falando, olha, isso é uma coisa que... Desculpa aí. Daí eu descobri a fórmula, eu falei, tem que ser assim, porque não pode ser de outro jeito, eu não posso inventar, não posso. Claro, muitas vezes eu vi coisas que eu achava que estava entendendo, eu achava que estava por dentro e não estava. Eu fiz muita bobagem no vídeo. Mas essa de você não saber onde você está aí, você tem que colocar o impacto que aquilo teve. Eu não tenho referência para isso. E isso foi dado do espetáculo naquela circunstância que está se apresentando para aquela plateia. Provavelmente o seu vizinho também esteja igualmente perplexo, ou não, é um vizinho mais esperto que você, mas eu acho que não vejo outro modo de lidar com isso. Mas isso eu descobri também, passando por essa experiência, logo no começo da minha vida profissional. Posso fazer uma pergunta? Se você costuma pesquisar o universo do espetáculo que você vai assistir, por exemplo, se você não conhecer, supor que vai ter um espetáculo, você costuma ler antes da companhia, ou você faz isso depois que você vê? Você prefere ser tocado pelo espetáculo primeiro para depois? Essa pergunta é interessante. Né? Normalmente você tem que se armar para ver o espetáculo de informações, porque você não tem tempo para depois. Você tem que ler a peça, você tem que conhecer o porque você não dá tempo. Mas quando eu passei a ter mais tempo, que foi isso já nos 10 ou 15 últimos anos da minha vida profissional, comecei a poder negociar tempo para entregar a crítica. Eu comecei a deixar o material de lado para ler depois do espetáculo. Eu acho muito melhor. É mais gostoso. Né? Você vai desarmado, mas às vezes não é possível. Por exemplo, é impossível que você assista uma pessoa com tanto tempo de trabalho como eu, que assista um Shakespeare e não conheça a peça dele.
Playboy. Você conhece, você sabe como é aquela cena, tudo. Ou o Nelson Rodrigues, que são só 16 peças, você sabe cada palavra do Nelson Rodrigues, né? Não tem como não saber. Então conhece a trajetória daquela atriz Também faz parte tudo, Então, quer dizer, não há como, mas é gostoso, o máximo que você puder ignorar o entorno do espetáculo, essa coisa da surpresa é sempre bom. Isso é uma pergunta que é mais específica da recepção do espetáculo dança, tanto da análise, da crítica ou da sua própria pesquisa, né? Tem estudos, inclusive, sobre isso, e pelo menos num livro que eu me lembro agora, que chama Le Public de la Danse, o Público da Dança, que uma das coisas que incomodava muito a plateia de dança, quando foi feita essa prospecção do que seriam públicos de dança na França, que eles não sabiam o que dizer sobre o espetáculo de dança. Então, porque não tem texto no espetáculo de dança, então isso incomodava muito os franceses, principalmente porque eles adoram falar e dar jornais, né? Então, assim, o que dizer. Então, tem um dos capítulos um dos sub-itens de um capítulo desse livro, assim, uma das coisas que sempre se diz sobre o espetáculo de dança é que você não sabe o que dizer sobre ele. Então, é o título, né? Então, que isso é um pouco diferente no teatro, onde tem a questão de uma tessitura que se dá necessariamente com palavras, que é a questão da origem. Então, se você teria alguma coisa a respeito disso, porque você foi coordenadora de uma área e trabalhou com críticos de dança, né? Então, se isso acontece no teatro, né? Que dança sempre, a questão é assim, mas afinal, o que isso quer dizer? Né? Afinal, isso é uma questão que a gente se debate como pesquisadora, como professora, como especialista da recepção, digamos assim. Afinal, o que isso quer dizer? E também a questão, por exemplo, talvez colocada pelo André, que levantou essa reflexão, é que a gente, às vezes, não lê o programa para também não ir atrás do release que foi publicado ali, que em dança costuma ser bastante esotérico, principalmente dança contemporânea, porque é quase um poema gráfico que se coloca, porque não se coloca história, não tem literalidade, etc. O que você acha dessa questão? É uma questão bastante complicada, né? Mas a gente tem instrumentos, mais instrumentos hoje do que tinha há 50 anos atrás, porque essa coisa da linguística toda serviu muito para a gente aprender que as coisas que existem nos signos, né, não são só palavras, todas essas coisas estão ligadas. Então, a formalização do espetáculo, de dança, enfim, das artes cênicas de um modo geral, ganhou muito com isso, né? A gente já tem um vocabulário, um repertório para lidar com uma coisa que é imagética, que é movimento, que é... Isso tudo foi um trabalho feito, né? Eu acho que já facilitou muito. Agora, essa coisa que você diz do poema, também precisa ver, por exemplo, a Penguin agora tem aqueles prefácios super elucidativos, começou a colocar na página inicial dos livros, que são feitos para o povo em geral, ou seja, é para ser elucidativo mesmo, o prefácio, leia depois de ter lido o livro. Já deu um aviso. Já deu um aviso, que é para você não ler um texto sobre que mate o significado daquilo que você vai ver. E eu acho que isso vale para a crítica também. Ela não tem que matar de dança ou de qualquer coisa. Agora, há modos de você falar da imagem, né? Sem ser literal, né? Você fala sem que a palavra mate a imagem. Também traz com ressonância. No fim, ele é poético nesse sentido, né? Você diz que esses textos são poéticos, ele trabalha com ressonância. Isso é um outro tipo de metáfora. Agora, precisa ver como no exibicionismo também, do pedantismo do cara que está... Porque eu já peguei coisas de artes plásticas, sobretudo, que são de um pedantismo tão grande que você fala, puxa, está querendo ganhar da obra de arte, né? Está querendo ganhar da arte. E esse livro do Corpo de Dança também, ele faz uma pesquisa e algumas pessoas falam assim, a gente
lê aquelas coisas supervedantes e depois acha que tem alguns na plateia que entenderam. Então a gente também não quer dar o braço a torcer para dizer que a gente não entendeu. Então, não diz que não entendeu porque fica chato dizer que não entendeu. Agora, essa questão de o que isso significa é uma coisa que atormenta até meus alunos de graduação. Porque os pais, a família que vai ver, porque eles já ainda estão no circuito, que aliás se mantém durante longos anos, que é a família que vai ver. Né? Então, eles falam assim, mas como que a gente explica aí? A coisa que eu digo para eles é assim, para eles terem um pouco de paciência, que essa caixa de ressonância vai aparecer em algum momento. Tenhamos paciência com os fenômenos ativos, que essa ansiedade da tradução em palavras em dança se dá num outro tempo. Acho que é outro teatro também. Eu tenho horror, por exemplo, de sair falando. Sabe? Sempre sair falando, sair falando. Isso aqui, aquilo. Aquela coisa. Tem que beber, né? Tem que cantar. Mariângela, vamos encerrar. Você quer falar alguma coisa? Não, muito obrigada pela paciência. Faz muito tempo que eu não falo em geral, então. Mas falou muito. Eu queria agradecer muito a sua presença. Acho que todos os alunos desse curso também compartilham comigo esse agradecimento. Agradecer a vocês, né, que estiveram aqui durante esse curso, desde o dia, nem me lembro mais, parece que não sei do que anos, mas dos meses. Quando foi que começou, Mariana? 27 de março. 27 de março. 17 de março. É um tempo longo percorrido. Então, agradecer a presença de vocês, também agradecer àqueles que estão ausentes e que não puderam vir agora, porque isso faz uma composição por contraste. Muito obrigada, Mariângela, muito obrigada a vocês e vamos lá.